Olá pessoal, estamos aqui com mais um Diário Escolar. Meu nome é Felipe Bellini, eu sou professor da Escola Municipal Professora Nazaré Duarte, no município de Goianinha, uma escola pública do interior do Rio Grande do Norte. E eu vou falar aqui com vocês sobre o fechamento do primeiro bimestre, o que teve de bom e ruim, reflexões sobre o primeiro bimestre. Antes de tudo, é interessante discutir com vocês o que um professor almeja no primeiro bimestre, pelo menos eu, e o que se torna importante e interessante fazer no decorrer desse bimestre para ter o melhor aproveitamento possível. Eu, pelo menos, quando eu entro numa escola, seja sala de aula de curso regular, seja cursinho preparatório, seja semestre de universidade, minha primeira intenção é conhecer o meu público. Então eu uso, seja o primeiro ciclo, primeiro bimestre, primeiro trimestre, com muita experimentação, muita atividade nova, muito debate, muita atividade cultural, para poder dialogar e encontrar um eixo de conversa com o meu público e entender como eu posso atuar com eles. Além disso, eu tento montar uma linha de trabalho funcional. Então, através dessas atividades variadas, aulas variadas, com propostas variadas, pegadas variadas, abordagens variadas, eu tento descobrir as ferramentas que mais funcionam com aquela turma, seja repetição, seja a aula lá de escrever no quadro e repetir no caderno, e várias outras possibilidades. Como qualquer pessoa, que comece uma nova empreitada, um novo ano, eu chego com muito gás, com muita vontade de fazer diferente do que eu já fiz, trazendo novas propostas e com muitos preceitos que eu aprendi nos anos anteriores, mas que nem sempre valem para aquele grupo ou para aquela turma que a gente pegue. E eu agora, no final do bimestre, passei uma ficha avaliativa com 3 pontos, perguntando para todos os meus alunos, primeiro, pontos positivos e negativos da escola, segundo, pontos positivos e negativos da minha aula e o que pode melhorar nessa aula, e terceiro, pontos positivos e negativos da turma deles. Eu vou me concentrar nesse vídeo sobre a minha aula, o que foram pontos positivos e pontos negativos, e no recorte do que os alunos me disseram. Claro que com as minhas posições, óbvio. Então, uma lista aqui de boas ideias. Eu selecionei 4 principais boas ideias que os alunos comentaram muito. Em geral, eu tive um feedback aí de 70% a 80% de realmente aprovação dos alunos. E a primeira coisa que eles mais se interessaram e que eles mais falaram foi o que eu fiz lá no primeiro vídeo, que é o dia da bagunça. Eles adoraram a ideia de ter um dia em que eles podem escolher o que fazer e propor o que fazer na sala de aula. Ter liberdade para criar, desde que seja dentro do conteúdo. Tivemos muitos alunos que disseram que queriam fazer de novo. Alguns alunos que a atividade nem tinha sido tão bem estabelecida na sala de aula deles. Muitas vezes eu pivotei a atividade, fiz outras coisas, porque acontecem falhas ou acontecem turmas que não estavam estruturadas, e eles pedindo uma outra chance porque eles gostaram da ideia, porque eles acham que pode funcionar. Então, primeira boa ideia do primeiro bimestre, adorei. A segunda foram as dinâmicas e sínteses de conteúdo. O que eu fiz? Eu trabalhei com dinâmicas sempre que possível. Então, uma aula eu trabalhava uma aula mais conteudística, outra aula com dinâmica ou trabalho, fazendo com que eles exercessem a prática. Não só a conversação, porque como está muito no início e o grupo ainda não se conhece, a conversação ela pode até funcionar como quebra-gelo, mas também intimida muito o aluno de escola pública, que nunca teve contato com língua inglesa, nunca teve contato com um professor que realmente falasse inglês dentro de sala de aula. Então ele vai com todas as travas, com todos os filtros, mas essa síntese de conteúdo e essas dinâmicas aplicadas a essa síntese foram bem ditas no quesito deles. Eles gostaram muito, pediram mais dinâmicas, mais jogos. Então eu vejo aí como uma ótima ideia, que é aquela de trazer para o cotidiano e trazer para a rotina do aluno de uma forma agradável. Outra coisa foi a reelaboração das atividades do livro. O livro de inglês, mesmo para o 6º ano, mas 6º, 7º, 8º e 9º ano, eles são concebidos
de uma maneira que não parte da realidade do aluno. O de sexto ano, tudo bem, é um livro bem básico. Você, trabalhando do início, você consegue tratar aquele aluno para ele pegar aquele livro. Mas sétimo, oitavo e nono, se o aluno não teve uma boa base de inglês nos anos anteriores, ele não vai conseguir acompanhar o livro de inglês, porque são atividades com um substancial gramatical forte, com conteúdos que exigem que você tenha tido contato com conteúdos introdutórios anteriores, e houve uma necessidade de reelaboração das atividades e dos conteúdos desse livro. O que eu fiz? Eu tomei a liberdade de estudar o conteúdo de cada livro e escrever em uma atividade prática, fazendo handouts, né, folhinhas, a atividade deles, criando apenas uma dinâmica onde eles pudessem utilizar não só as sequências gramaticais, mas as aplicações da língua e oferecendo também propostas de repetição dessa linguagem que eles estão estudando. No primeiro bimestre eu só tive a chance de fazer um, porque eu fiquei muito preso com a proposta do livro no início, que eles iam conseguir fazer o livro, até porque eu estava encantado com a ideia do MEC proporcionar livros de inglês para aqueles alunos, mas a realidade é que os alunos de nono ano, oitavo ano e sétimo ano que eu peguei não tinham condições de acompanhar o livro, pelo menos por enquanto. Espero que com esses handouts, e é óbvio que nós estaremos utilizando o livro ainda, essas reelaborações permitam que no futuro eles consigam sim acompanhar o conteúdo. E outra coisa muito positiva, não só a reelaboração das atividades do livro, mas discussões sobre os objetivos dos alunos, sobre o espaço escolar deles e sobre as aulas de inglês e criação de conteúdos em inglês. Eles adoraram discutir o espaço deles. Logo no início, quando eu cheguei, no primeiro dia de aula, eu pedi uma redação sobre, tá até aqui, qual seria a profissão que eles desejariam, quais as etapas para garantir essa profissão e quais eram outros sonhos que eles desejariam alcançar. Nessa primeira atividade, então, os alunos se colocaram a ter objetivos de vida e ter proposta do que eles poderiam ser, aonde eles poderiam chegar. No segundo momento, eu discuti com eles e pedi para que eles dissessem 5 problemas do espaço escolar e 5 soluções. Houve um momento em que isso não foi tão bem visto na escola, parecia que era esse negócio de não poder falar da escola, tudo que se fala da escola é ruim, não é bom ficar tititi, essas besteirinhas que entram, mas foi muito bom para eles porque eles perceberam que muitos dos problemas escolares que eles têm, eles mesmos podem solucionar e de maneira simples. Claro que eles não vão solucionar o cupim, claro que eles não vão solucionar a falta de área de lazer deles, mas até por essas discussões a gente vê que eles se projetam a ter outros grupos de interesse, grupinhos que decidiram montar grupos de pelada, grupos que decidiram dançar e ensaiar dança na casa deles, já que a escola não proporciona, e outras coisas que foi bem lucrativo. Por fim, falar sobre as aulas, eu pedi para que eles criassem 5 atividades de inglês, pensando no grupo deles e pensando no professor que ia dar aula. E eu achei que eles iam detestar essas atividades, porque na real não é bem o conteúdo de inglês em primeira vista, mas o fato deles pensarem nos conteúdos que eles têm que aprender e como aplicar esses conteúdos e sugerir possibilidades, pelo feedback deles, funcionou muito bem para valorizar o professor, para entender as diferentes metodologias e até para poder criticar a metodologia que o professor aplica. E daí, nessas críticas, eu percebi e vi os pontos negativos de algumas coisas que eu fiz nesse primeiro bimestre e que realmente foram más ideias. Primeiro, logo no início do bimestre, acreditar que o livro de inglês, mesmo para o aluno de 8º e 9º ano que não teve uma boa base de inglês, seria suficiente para ele aprender e que eles conseguiriam acompanhar o conteúdo, o que foi um total desastre e muitos dos alunos reclamaram dessa insistência no início do primeiro bimestre no livro, que eles não conseguiram acompanhar, que o livro não funcionava, que não dava para acompanhar as atividades e prestar as atividades, que era só a tradução no livro. Bem, eles mostraram esse desinteresse todo, muito porque realmente
há essa complexidade no que eles viram. Porque, na real, você chega na sala de aula e o que eles sabem é falar what's your name, how are you, no máximo, where are you from, e olhe lá. Porque não houveram construções anteriores para que eles conseguissem ter aí uma robustez melhor em um vocabulário. Então, foi uma péssima ideia. Outra péssima ideia foi que eu, na minha crença de que perder tempo com anotação e que aluno não gostava de copiar caderno, eu fiz muito pouco trabalho com caderno. E, na real, eu descobri que eles sentem falta. E foi uma reclamação, assim, de 30% dos alunos, quase 40%, falando, pô, professor, é legal ter anotação, faz anotação no caderno, é interessante usar o caderno. E daí já nesse segundo bimestre, eu dei minha primeira aula do segundo bimestre hoje, eu já comecei colocando atividades no caderno, eles vão fazer as atividades avaliativas e vão escrever no caderno essas atividades, raramente fugindo desse conceito do caderno, mas é claro que não abrindo mão dos handouts, né, das listinhas de exercício com as imagens e tal, e os esquemas que sintetizam o conteúdo, e nem das dinâmicas. Mas é bacana, eu percebi que eles realmente sentem a necessidade de ter um lugar que eles possam estar conferindo a anotação. Por fim, uma péssima ideia que eu tive nessa discussão, né, muita bagunça em sala de aula, você tenta controlar a sala de aula e você dialoga com o aluno. Eu tive a brilhante ou estúpida ideia de tirar uma tampinha de piloto e jogar a tampinha de piloto onde os alunos estavam bagunçando, a título de tentar ser aquele professor bacana, brincalhão. E, bem, não deu muito certo. Eu percebi que eu invadi o espaço dos alunos, que não foi bacana para alguns deles. Eles realmente reclamaram, criticaram. Eu tive aí de 300, acho que 8 ou 10 observações sobre isso, então, bacana. E sim, eu dou aula para 300 alunos, é um absurdo a quantidade de aluno que um professor pega, principalmente um professor de línguas com salas de 40 alunos, é bem difícil trabalhar. Nesses contextos, também houveram observações negativas e sugestões para as aulas. As observações negativas foram: o professor é muito chato, ele exige muito, o professor é autoritário e sem conteúdo no caderno. Foram as queixas mais negativas. Houveram queixas realmente de discussão de metodologia, aí uns 3 a 5% dos alunos que discutiram, pô, eu não concordo com a metodologia do professor, eu não consigo aprender. Só que conferindo nas datas, embora eu vá analisar e vou trabalhar com esses alunos melhor esse bimestre, eu percebi que são de alunos muito faltosos, que não participam das aulas, que não fizeram nenhum trabalho. Então, há de se analisar onde essa metodologia não funciona e por que não se atinge a todos os alunos, mas também por que esses alunos não fizeram os trabalhos e não participaram e não estão indo para as aulas, essa falta de frequência. Também houveram ótimas sugestões, como eu já falei, escrever no caderno. Os alunos requisitaram escrever no caderno, então eu já mudei a minha metodologia e a proposta desse bimestre para ter mais atividades de escritura. Eles querem mais dinâmicas e mais brincadeiras, exatamente porque o inglês ele dá a oportunidade de você trabalhar o espaço, né, e dialogar com todas as outras disciplinas. O que eles mais gostam são atividades com bola, atividades que eles utilizem o corpo, né, kinestésicas. Então eu vou trabalhar bastante nisso. Não desistir do livro totalmente. Na verdade só houve um aluno que falou isso, mas eu super concordei. Porque no desabafo que eu tive com os alunos quando eu decidi fazer as atividades, eu falei, não tá dando para acompanhar o livro, eu tô vendo que vocês estão tendo muitas dificuldades, então vamos deixar o livro de lado. É óbvio que eu não ia deixar o livro de lado totalmente. A minha proposta era parar no primeiro bimestre e retornar agora no segundo com 2 atividades. Mas é usar bem menos o livro e usar mais propostas para recuperar esse tempo perdido do aluno. Só que adorei, porque esse aluno teve a preocupação, a gente ganhou o livro, vamos olhar o livro. Muito bacana. E também eles pediram mais fichas de conteúdo. O que isso quer dizer? Que esses handouts, onde eu reelaboro os conteúdos do livro de maneira mais sintetizada e prática, e pensando bem no grupo deles,
funcionou muito bem. Eles querem mais essas fichas de conteúdo, esses trabalhos no qual eles possam aprender num só dia, ter a folhinha, levar a folhinha para casa, voltar, fazer uma atividade prática de conteúdo. E foi muito legal. Existem aí alguns filtros sobre, a partir do momento que eu coloco uma avaliação e o aluno pode falar da minha aula, eu abro pretexto para que ele possa falar mal dessa aula. Mas eu acho isso muito positivo. Infelizmente, há pessoas que não conseguem enxergar dessa maneira, mas dar a oportunidade para o teu aluno falar mal da tua aula também é a oportunidade de perceber as fraquezas dessa aula. E, ao contrário do que a gente pensa, na verdade, a grande maioria dos alunos vão falar muito bem das suas aulas. Analisando aí os 300 questionários, eu tive uma base de fáceis 250 questionários de feedback muito positivo. Então, alunos que se empolgam com a ideia e abraçam a causa. Houveram também aqueles feedbacks neutros e aqueles feedbacks que fica, o professor é muito autoritário, o professor exige muito, e se concentram nessa parte, mas que eu acredito ainda que é importante ter um professor que tem autoridade em sala de aula, não sendo autoritário, mas exigindo ao máximo do aluno, porque a sala de aula é um desafio do dia a dia e a sua obrigação enquanto professor é criar o máximo de experiências permanentes, ao mesmo tempo que a gente tenta dialogar com o aluno de maneira bem prática essas experiências, mas é óbvio que eles vão falar mal. Houveram situações que eu me frustrei? Sim, na verdade, do único aluno que eu fiquei bem chateado, que ele meteu o pau, disse que a aula de inglês era uma bosta, que foi horrível, assinando o nome mesmo. Mas por um lado eu achei ele muito valente, muito corajoso e gostei que ele tem confiança de falar pra mim que a minha aula é horrível. Porque por mais que eu acho que tenha sido um pouco para machucar, porque é um aluno que participa, que tem boas notas, ele sentiu confiança para falar que ele não gosta da aula. Houveram também comentários que eu super me emocionei, melhor professor do mundo, melhores experiências, eu percebo que eu estou falando inglês, eu consigo ouvir uma música. Então vai muito disso. Eu encorajo os professores a fazerem essa ficha avaliativa. Esse foi o meu feedback do primeiro bimestre. Se você viu até aqui, poxa, você é um herói, esse vídeo é muito longo. Deixa aí seus comentários e muito obrigado. Até a próxima!